tarde, alunos. Aqui para mais uma aula de Sociologia, Classe e Estratificação Social. Página 170 do livro de vocês. Vocês vão acompanhando aí no livro, né? Bom, então nós começamos aqui tratando exatamente dessas questões, né? Classe e estratificação social. Eu faço uma pergunta. Você sabe a que classe social você pertence? Gente, a nossa sociedade ela é dividida em classes. Então nós estudamos aí que Durkheim, Weber, né? E o próprio Karl Marx, ele divide a sociedade em classe, né? E aí o autor ele começa dizendo o seguinte: o valor dos salários, o tipo de trabalho, o posicionamento político e ideológico, o fato de sermos ou não proprietários de meios de produzir nossa própria subsistência, ou mesmo se vamos ao cinema, ou lemos um livro com frequência, se gostamos de ópera, ou quantos televisores temos em casa, se a nossa casa é própria ou alugada, todas essas questões aqui, assim como muitas outras, podem ser utilizadas como referência para definir a que classe, extrato ou grupo social pertencemos. Quando nós vemos ali na TV que o governo criou uma política de assistência social, quando ouvimos dizer que a renda de determinados indivíduos subiu, ou lemos no jornal que a classe média aumentou em escala nacional nos últimos anos, estamos mesmo sem perceber, nos informando sobre questões relacionadas à teoria de classes e à teoria da estratificação social. Tá? Nos deparamos sempre com essas questões nas notícias, né? Por exemplo, hoje, atualmente, a classe média hoje é uma das classes sociais, né, que mais pagam impostos. Então, esses estudos, quando nós nos deparamos com esse tipo de estudo, nós estamos tratando exatamente dessas questões relacionadas à teoria de classe ou estratificação social. E neste capítulo aqui, nós vamos detalhar o que foi discutido lá no capítulo 6. Tá? Então, nós vamos ver aqui como Durkheim, Weber e Marx qualificam a divisão social em geral e, particularmente, no capitalismo. Nós vamos tratar também aqui da divisão social no mundo de hoje, diante das questões sociais, políticas, econômicas, presente na sociedade contemporânea, né? Nos dias de hoje. E aí, aí nós vamos começar o nosso estudo no primeiro ponto, que é a divisão da sociedade em Durkheim, grupos profissionais ou funcionais. Bom, então primeiro nós precisamos definir o que é classe social, certo? Nós vamos aqui fazer essa definição. Então, define-se a classe social levando em conta a renda familiar. Isto é, gente, a soma dos salários mensais das pessoas que vivem na mesma moradia. Então, a soma dos salários das pessoas da sua família é que vai definir que classe você pertence, né? Então, como resultado dessa soma de salário, nós vamos ter as definições da classe A, classe B, classe C e classe D. Antigamente, a gente dividia a sociedade em 3 grupos: classe alta, classe média e classe baixa, né? Bom, hoje essa definição ela já mudou muito, né? Embora se inspirem em correntes de explicação sociológica, essa definição de classe social ela não transmite a complexidade da realidade social. Ou seja, há um questionamento de que essa divisão ela de fato não mostra a verdadeira face de nossa sociedade. Bom, para nós iniciarmos a nossa discussão, nós vamos começar com a seguinte pergunta: se a sociedade não pode ser considerada apenas uma aglomeração de indivíduos, o que de fato caracteriza uma sociedade? O que de fato vai caracterizar uma sociedade, se ela não é um aglomerado de pessoas, de indivíduos? Bom, a sociologia ela parte do pressuposto de que a sociedade ela é composta
de conjuntos de relações sociais e não de indivíduos. Vou aumentar aqui um pouco a fonte. E não de indivíduos, né? Pois bem, o indivíduo, por exemplo, um indivíduo, um grupo, uma classe, um extrato, ele só tem sentido sociológico se ele for pensado dentro de uma estrutura geral da qual fazem parte. Então, só vai fazer sentido esse indivíduo, né, ou essa classe, ou esse extrato, se tiver um sentido sociológico, tá? Se a gente pensar no geral, tá certo? Então, a sociedade ela é dividida em grupos sociais. Cada um de nós podemos pertencer a vários grupos. Por exemplo, você frequenta a escola, então você pertence a um grupo social ali, que é o grupo da escola. Se você frequenta uma igreja, né? Um grupo de trabalho, então isso aí, esses grupos sociais estão subdivididos dentro da nossa sociedade, tá? Então, gente, o que nós podemos aqui, além dos trabalhos, o padrão de consumo também define que grupo social você pertence, né? Se você tem um padrão de consumo, almoça em restaurantes caros, né? Então, isso vai definir a classe, o grupo social que você pertence, né? Bom, as pessoas elas podem pertencer a grupos de pessoas sociais bastante heterogêneos, né? Que não se misturam. Então, vamos procurar pensar em padrões de divisão social, isto é, em critérios que delimitem diferentes grupos sociais, certo? Levando em conta características que tendem a aproximá-las ou afastá-las, tá? Por exemplo, eu frequento alguns lugares, né? Eu frequento alguns lugares que o meu nível social me permite que eu frequente ali. Tem outros locais, outros grupos sociais que eu não consigo frequentar pelo padrão, né? Pelo padrão deles. Então, a nossa sociedade ela é composta por esses grupos heterogêneos, né? A sociologia ela pode ser definida como uma ciência da sociedade, que por sua vez é constituída por relações sociais. Assim, gente, para a sociologia, o indivíduo não é apenas um organismo vivo, mas em síntese, é uma síntese de relações sociais historicamente determinadas. Tá? Essa é a síntese de um tipo de educação formal e familiar, de um tipo de cultura, de economia, de um conjunto de ideologias específicas, né, presente em certa sociedade. Tá? Antes de estudar o Émile Durkheim, como o Émile Durkheim dividiu a sociedade em sua teoria, é preciso nós entendermos que ele pensou a própria composição da sociedade, das sociedades. Durkheim ele foi um dos primeiros pensadores a delimitar o campo de análise sociológica, para vocês terem uma ideia, né? Então, para especificar esse campo, ele desenvolveu o conceito de fato social e uma concepção própria acerca da divisão do trabalho que nós vimos lá no capítulo anterior. Muito bem. Durkheim ele considera que as normas e padrões sociais determinam as condutas individuais, ou seja, esse conjunto de relações sociais é o que confere, gente, vou marcar aqui para vocês, é o que confere a cada sociedade um caráter único e específico. Tá? Olha só. Então, o Durkheim aqui, ele considera que as normas padrões sociais determinam as condutas individuais. Tá? Então, normas e padrões sociais determinam as condutas individuais. Ou seja, em outras palavras, esse conjunto de relações sociais é o que confere a cada sociedade seu caráter único e específico. Né? Cada grupo social, né, cada sociedade tem um caráter específico.
Então, para chegar a essa conclusão, Durkheim ele escreveu uma teoria do desenvolvimento das sociedades. Ele elaborou, assim, um modelo de análise sociológica que estabelece a distinção entre duas formas de socialização, que é a solidariedade, a mecânica e solidariedade ou socialização orgânica. Então, solidariedade ou socialização, mecânica e solidariedade, que é a socialização. Para ele, as primeiras sociedades foram marcadas pela solidariedade mecânica. E o que é essa solidariedade mecânica, gente? Nelas, o nível de divisão do trabalho seria baixo e o elo entre os indivíduos ocorreria por uma forte consciência coletiva, expressão de crenças e valores rígidos. Então, nesse tipo de sociedade aqui, que é a da solidariedade mecânica, os indivíduos eles seriam parecidos entre si, refletindo a estrutura social. Essa estrutura social são valores e crenças rígidas e regulados por uma autoridade moral coletiva, que é chamada de consciência coletiva, né? Qualquer tipo de infração que fosse contra essa autoridade seria corrigido por uma sanção repressiva, uma forma de penalidade que procuraria estabelecer imediatamente a ordem social. Tá? Já as formas da solidariedade orgânica, né, elas se desenvolveriam por uma diferenciação social, que levaria ao chamado adensamento social, onde as partes sociais passariam a depender mais de uma das outras, em razão da intensificação de trocas e comunicações entre os indivíduos. Então, os laços sociais, característicos desse tipo de sociedade precedentes, se enfraqueceriam. Aí a consciência coletiva, como elemento moral de agregação e integração dos indivíduos, enfraqueceria diante da diferenciação de funções profissionais especializadas. Assim, a interdependência funcional entre os indivíduos marcaria a solidariedade orgânica, né? Muito bem. E aí nós voltamos a tratar da divisão do trabalho, né? Para Durkheim, a divisão do trabalho é o elemento central para qualificar essas duas normas de solidariedade, tanto das sociedades capitalistas como as sociedades anteriores. Então, esse autor ele se dedicou a entender, ou seja, Durkheim, ele se dedicou a entender os princípios gerais que motivaram o desenvolvimento das sociedades até o capitalismo. E uma vez que ele conclui que a primeira sociedade teria se estruturado em razão do adensamento populacional, né, pelo crescimento dos grupos sociais. Então, ao tornar-se mais condensada, né, a população forneceu a base para o crescimento econômico, característicos do desenvolvimento da divisão do trabalho. É incrível isso, né? Pois bem, pessoal, vou dar uma pausazinha aqui e a gente volta na próxima aula, viu? Forte abraço.